nos últimos 2 anos, nós vivemos aí uma turbulência muito forte e, em especial, uma crise política sem precedentes nesse país. É verdade. Doutor Gilberto, e o judiciário nesse contexto todo, na sua visão, como tem se portado? Olha, o judiciário tem feito o papel dele, tem cumprido com a sua missão constitucional. Aliás, com certeza foi o poder que mais trabalhou nesse ano de 2016. O judiciário, juntamente, evidentemente, com o Ministério Público e com a Polícia Federal, no caso da Operação Lava Jato, que é o exemplo mais forte da atuação vigorosa do Poder Judiciário no combate à corrupção, e das polícias estaduais em nível de unidades da federação. Mas o Judiciário tem, repito, com muita eficiência, cumprido seu papel constitucional. Deixa eu lhe perguntar, os juízes, a grande maioria dos magistrados brasileiros, a quase totalidade, não gosta de refletores, não gosta de comentar sobre questões em discussão. E nos últimos tempos a gente tem visto muitos magistrados sendo entrevistados, dando opiniões, inclusive sobre processos que estão... Qual é a sua visão sobre isso, doutor Gilberto? Eu acho que é importante a participação do membro do Poder Judiciário, do membro do membro do Ministério Público, levar à sociedade o que está efetivamente fazendo, o resultado do seu trabalho. Agora, é preciso interpretar essa necessidade de falar à sociedade com grano Salles. Não é possível também que o magistrado vá além das sandálias e muitas vezes, e a gente assiste aí lamentavelmente, até fazendo comentários que eu diria caracterizando pré-julgamentos. Em algumas situações é preciso que o magistrado se contenha para falar tão somente sobre o caso concreto. Mas, de um modo geral, é preciso... O tempo mudou, os tempos são outros. Há algumas, talvez umas 2 décadas atrás, principalmente o magistrado, ele era enclausurado, era um homem de gabinete. É verdade. E hoje não se tem mais condição de exercer a judicatura entre paredes. É preciso conversar com a sociedade. É preciso que o magistrado saiba, sinta o que almeja a sociedade. E para isso ele tem que ir para a rua, ele tem que vir para os programas de televisão, ele tem que se comunicar. Isso é importante, isso faz parte da evolução do Poder Judiciário. A Justiça de Rondônia, muitas vezes, tem sido exemplo para o país. Qual é a avaliação que o senhor faz da nossa Justiça comparando-a com os outros estados? A Justiça de Rondônia tem se destacado nos últimos tempos pela celeridade com que vem enfrentando e julgando os seus processos. Isso é fruto, evidentemente, de um trabalho de longo tempo, de estruturação do Poder Judiciário, da máquina do Poder Judiciário, e de um esforço e de um empenho muito acentuado, não só de juízes, mas em especial dos servidores. Importante ferramenta, esse material humano, nesse contexto de fazer justiça. Não se faz justiça efetivamente só com o magistrado. É preciso que ele tenha essa base de apoio que é formada por servidores do Poder Judiciário, no nosso caso, exemplares e dedicados. Eu quero acrescentar uma coisa que certamente a Montese, o doutor Gilberto não permite dizer, mas eu quero dizer que nós temos aqui algumas cabeças maravilhosas do judiciário brasileiro. Juízes e desembargadores que poderiam estar trabalhando em qualquer fórum desse país. Qualquer deles. Nós temos magistrados hoje extremamente preparados e dedicados ao estudo do direito. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Deixa eu lhe perguntar, os juízes pressionados, vivendo nessa tensão, né, ainda mais nesse país que é tão complicado,
Como é que o senhor consegue desanuviar sua cabeça? Por exemplo, os seus colegas, se o senhor pode falar também por eles. A vida do magistrado é uma vida diferenciada. Realmente, ele é um profissional que vive constantemente sob pressão. E é preciso que ele encontre nos seus momentos de folga, quando evidentemente não está no exercício das suas atribuições no fórum, que aliás, que bom que fosse um trabalho feito só num determinado horário de expediente. Porque não é, né? Não é? Dificilmente, eu falo por mim, eu acho que há muitos anos eu não sei o que não é levar um processo para casa. Sempre você tem que levar, sempre você tem que pesquisar, e é o momento que você faz reflexão sobre a decisão que você vai tomar. É nesse momento que você está em casa, às vezes sem fazer nada, às vezes na piscina, ou com alguns amigos, e vem aí esse amadurecimento para que você possa julgar o processo. Agora, fora isso, é preciso encontrar o que mais se gosta de fazer. Viajar, eu, por exemplo, gosto de ler e de escrever nos momentos em que estou sem nada a fazer no que diz respeito à atividade jurisdicional. A família dos magistrados, já que nós estamos nessa conversa um pouco mais intimista, sofre muito? Sacrificado, evidente. Você tolhe muitas vezes a família do seu convívio para poder se dedicar à sua atividade jurisdicional. A família realmente é muito sacrificada. E também a segurança, né? Nesse país em que a insegurança é a tônica, né? Infelizmente, hoje é um item que merece uma atenção toda especial do judiciário, é a segurança dos seus magistrados. Eu, por exemplo, já fui, já gerenciei o nosso comitê de segurança. É um órgão que tem como atribuição zelar pela segurança de todos os magistrados e dos servidores também. E sei o trabalho que tive nesse tempo que estive à frente desse comitê. Hoje é preciso tomar muito cuidado, agora mais próximo aqui da gente, no estado do Amazonas, nós estamos lá com membros do Judiciário, com membros do Ministério Público, sofrendo forte ameaça naquela situação de rebelião que ocorreu lá. E aqui no estado, vez ou outra, a gente tem também esse tipo de situação que precisa um olhar muito cauteloso do Poder Judiciário. Mas também, em relação a isso, o Poder Judiciário de Rondônia está alguns passos à frente e nós temos hoje uma segurança eficiente em relação aos nossos membros. Que bom, que bom. Doutor, vamos chamar assim as estrelas do judiciário hoje. Juiz Sérgio Moro, que é o nome hoje mais comentado do país, já se fala que ele pode ser candidato à presidência. O senhor acha que isso é viável ou é só uma paixão popular passageira? Eu acho que isso é fruto do momento político que nós estamos vivendo. É verdade. Ou seja, aqueles políticos profissionais perderam a credibilidade do povo e o povo fica buscando alguém que possa atender a sua expectativa e vê num homem como Sérgio Moro, que vem fazendo uma faxina, um saneamento na política no nosso país, aquele que, sentado na cadeira de presidente da República, possa mudar a situação precária da nossa economia, por exemplo, e fica sonhando com uma candidatura a Moro, que eu não creio nem que seja o perfil desse magistrado. Antes de nós irmos para o intervalo, porque no segundo bloco nós vamos falar só sobre livro. O magistrado, a magistratura, o judiciário brasileiro tem sido valorizados, na sua opinião? Ou ainda estamos muito distantes disso, doutor? Olha, de um modo geral, sim. De um modo geral, o magistrado hoje tem um reconhecimento pelo trabalho que desenvolve. Agora, é preciso ainda alguns reparos, é preciso ainda melhorar muita coisa para que nós possamos dizer que nós alcançamos um estágio de eficiência que deve ter para que se possa prestar uma jurisdição mais tranquila e mais efetiva para a população.
Até porque os juízes, comparando-se com outros países, e nossos magistrados, no geral, não perdem para nenhum país, nossos magistrados ainda, os vencimentos não estão nem perto do que recebem e percebem magistrados de outros países. Olha só a vida de um juiz como é que é, né? O sacrifício que tem que fazer, a renúncia. A vida de juiz, a palavra certa é renúncia? De muita coisa tem que renunciar. Não que ele seja claro, um profissional diferente de qualquer outro, também, claro. Mas ele tem que ter uma postura mais contida, ele precisa ter um comportamento que passe exemplo para o jurisdicionado. Então ele realmente renuncia a muitas coisas. Agora, o que mais aflige hoje o judiciário é a carga excessiva de trabalho, é um número de processos muito acentuado e poucos magistrados. Então essa precisamos de mais realmente uma situação que precisa uma reflexão melhor, precisa se pensar mais para que no futuro possamos ter uma carga mais humana de trabalho, porque ela hoje é quase desumana. É verdade. Eu queria encerrar esse bloco pedindo a opinião do cidadão porto-ovelhense. O senhor acha que a nossa cidade tem cura? Tem. Tem cura? Tem cura. Eu acho que, inclusive, já começa, a gente já vislumbra, se não um resultado mais prático, até porque tem muito pouco tempo dessa última administração, mas pelo menos, na minha visão de cidadão, já reacendeu a esperança do porto-ovelhense. Tem um foguinho por baixo, né? O que é importante. Você está vendo aí na tela a capa do livro Comentários ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia, das autarquias e das fundações públicas. Dr. Gilberto Barbosa, qual é a sua intenção, qual foi sua intenção em escrever essa obra? Olha, essa obra, primeiro, é fruto de um amadurecimento, de um trabalho ao longo aí de 32 anos. 27 no Ministério Público e 5 agora no Poder Judiciário. Nesses 32 anos trabalhamos sempre como promotor nas varas de fazenda, na vara de fazenda, como procurador perante o Pleno e agora como julgador, como desembargador, a nossa atuação na Câmara Especial. E nesse tempo percebi e entendi que se fazia necessário algum comentário a respeito da Lei Complementar 68, que regulamenta o regime jurídico dos servidores do Estado de Rondônia. Nada havia escrito e o número de demandas no Poder Judiciário envolvendo direitos, deveres de servidores públicos é bastante acentuada. Então, com essa visão, é que nos debruçamos para fazer um comentário, artigo por artigo, dessa importante lei de regência das relações entre servidor e administração pública. Qual é o público-alvo? Certamente o servidor, mas os órgãos do Estado, secretarias, prefeituras também? Não, a prefeitura já não, porque cada município aí tem o seu regulamento próprio, né? Okay. Mas aqui é para todos os servidores do Estado, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, de autarquias e de fundações. Esse livro, na minha maneira de entender, é uma importante ferramenta para todos os operadores do direito, quer seja juiz, quer seja promotor, seja defensor público, advogado, o próprio servidor. É importante, não se tenha dúvida, que o servidor tenha conhecimento de tudo aquilo que envolve a sua relação jurídica com a administração, em especial tanto em relação dos seus direitos. Exatamente, mas também dos seus deveres, né? Também dos seus deveres. Aí está descrito não só os direitos, mas também os deveres do servidor. Uma publicação dessa, doutor, é difícil de produzir? O senhor levou quanto tempo para escrever isso? É difícil, porque essa lei, por exemplo, ela tem pouco mais de 300 artigos. E nós
comentamos artigo por artigo. Um por um. Numa pesquisa muito forte, inclusive no que diz respeito à jurisprudência. Então, nessa obra, além de trazer nosso posicionamento, a nossa opinião a respeito de cada um dos artigos da lei, trazemos também a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Rondônia. Então, o operador do direito, o estudante de direito, com essa obra, ele tem uma visão global no que diz respeito ao tema servidor público. Que beleza. O senhor tem mais algum livro publicado ou a publicar? Nós estamos já pronto. No momento em que estávamos escrevendo esse comentário ao regime jurídico do servidor de Rondônia, ao terminar, percebi que há uma semelhança muito grande, me dei conta, evidentemente, que há uma semelhança muito grande com o regime dos servidores da União. Okay. E percebi que estava com uma boa parte do comentário a essa lei pronta. E nos debruçamos, adaptamos, evidentemente. Então está pronto hoje também o comentário ao regime jurídico dos servidores da União. Estou encaminhando para a editora Juruá e só estou aguardando essa situação da reforma da Previdência, porque em se alterando as regras da Previdência, evidentemente tem que alterar alguma coisa nessa nova obra, mas está pronto. E estamos também agora trabalhando, já escrevendo, já está bem adiantado, um comentário também à lei de improbidade administrativa. Essa sim. A minha menina dos olhos. Pois é, essa certamente o senhor poderá ajudar a salvar muitas peles, né? Ou não, né? Depende da ótica. Depende da ótica, né? Não, porque muitas vezes essa questão de... Considerando que há pessoas que cometem erros... sem conhecer, por desconhecimento, às vezes salva a pele, mas aqueles que querem entrar para o serviço público, querem usufruir e enriquecer ilegalmente, esses não tem cura, né? Não há livro que os oriente, né, doutor José? É difícil você dar um manual, e nem faria isso jamais, né, de como lesar o erário e se dar bem. Não tem, mas não tem jeito, porque o cara pode se dar bem por algum tempo, mas olha o que está acontecendo nesse país. Olha o que a Justiça está fazendo por esse Brasil. Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário estão nos ajudando a limpar o Brasil. Voltando ao seu livro, o senhor gosta de escrever, já deixou claro que é um dos seus hobbies. O senhor já pensou em, no futuro, escrever alguma coisa que não seja técnica? Alguma ficção? Tem alguma história na sua cabeça? Não. O que eu tenho vontade e com certeza farei, mas aí precisa um pouco mais de tempo, claro, é escrever a história, eu diria a história da justiça rondoniense, porque aí eu trabalharia a história do Ministério Público, onde eu vivi lá por 27 anos, e do Poder Judiciário. Esse é um projeto, mas é um projeto um pouco mais para frente. Desafiador também. Que é contar os bastidores do Ministério Público, os bastidores do Poder Judiciário, as experiências que tive numa e noutra instituição. Esse é um projeto mais para frente. Muito bem. Aqui nos comentários ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Rondônia, das autarquias e das fundações públicas. Tem alguma coisa assim que o senhor destacaria, que está na sua cabeça? Olha, isso aqui é uma questão importante. O senhor lembra assim? Olha, eu acho que importante é o capítulo que a gente trata do processo administrativo disciplinar. Eu acho que esse foi um dos capítulos do livro que a gente mais se dedicou e é o capítulo mais longo, é a parte mais longa do livro e que a gente teve um carinho muito especial porque é cheio de nuances, é cheio de procedimentos que precisam ser bem especificados, até porque um processo administrativo mal elaborado, evidentemente, resultará numa nulidade. Então é preciso que aqueles que militam, integram comissão de processo administrativo, tenham um conhecimento e uma expertise para fazer a coisa correta nos contornos da legalidade. Muito bem.
Onde se acha esse livro? Ele vai ser comercializado aqui em Porto Velho também? Vai aqui em Porto Velho. Nós vamos fazer o lançamento desse livro agora no dia 10 de fevereiro. Okay. É bem pertinho. Às 19 horas, lá na Escola da Magistratura. E a partir de então será disponibilizado nas livrarias de Porto Velho e também no site da editora Juruá.